Olá, vamos iniciar a nossa live, a última do primeiro dia, com o Valnei Nunes, falando sobre como usar a PNL nesses momentos de coronavírus. Já vou chamar ele aqui para entrar conosco ao vivo. E teremos, só lembrando a nossa audiência, né, nós teremos aí 3 dias de lives, estamos só começando. Estou chamando aqui o Valnei ao vivo, online, entrando com a gente. Boa tarde, Valnei, tudo bem? Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Você está me vendo bem daí? Tô te vendo muito bem. Bem, o som também tá bom? Tá? Joia? Perfeito. Tudo tranquilo? Seu também tá muito bom, tá perfeito. Tranquilo. Muito bom, muito bom. E aí, como é que tá o feriado? Ah, meu amigo, hoje é o dia todo de live, né? Na parte da manhã tivemos duas, tivemos duas lives na parte da manhã, com a Simone Arruda, né? Falando para nós sobre como usar autoconhecimento para superar esse momento de crise. Depois tivemos a Jéssica Bevilacqua falando de aromaterapia. E na parte da tarde, Opa! como utilizar as essências, né, para poder superar esses momentos de dificuldade, de ansiedade, né, que tem a ver com o seu tema de hoje. E à tarde o Mário Rondon, Master PNL, falando de carreira, coach de carreira. E acabamos de encerrar uma live com uma pessoa que te mandou um abração, te conhece muito, que adora seu trabalho, né, que é o Jairo Andrade, falando para nós Opa! de felicidade, mindset da felicidade nos relacionamentos, na vida e no trabalho. E nessa época, né, de coronavírus. Bom, estou aqui com o Valnei Nunes, Sim. agradecendo aqui a nossa audiência que está chegando agora, a Benaia Lopes, que vai gravar com a gente amanhã, né, Benaia, falando de coaching de sexualidade, a Dani, grande Dani, nossa sócia, parceira, junto com o Valnei também, que é meu sócio aqui no Ibradec, trazendo para nós um tema super interessante. Daqui a pouquinho eu vou anunciar o Valnei. O Beto, lá de Uberaba, fez o mestrado junto comigo. Obrigado, Beto, pela presença. Adriana Amaral, o pessoal vai chegando. Pode curtir a página, mande aí coraçãozinhos, vários coraçãozinhos aqui para nós. E também vai no aviãozinho e dispara esse aviãozinho para toda a sua rede, convidando as pessoas para estar aqui conosco. Que o Valnei Nunes, que é Master PNL, também practitioner, né, Valnei? Na área de hipnose, Master Practitioner em hipnose, é trainer comportamental, vai falar conosco agora sobre como usar a PNL, que é a programação neurolinguística, nesse momento de ansiedade, né, Valnei? Então, pessoal, salve essa página do Ibradec, curta conosco essa live do Valnei, super interessante para esse momento que nós estamos vivendo agora, e vai lá e compartilhe e convide seus amigos. Valnei, cara, eu estive pensando aqui, né, lendo um artigo sobre transtorno de ansiedade generalizada, né, chamada TAG. É um transtorno que hoje, em maior ou menor grau, todos nós estamos vivendo. Um momento de isolamento único na história da humanidade, da nossa história, em que as pessoas passaram aquela fase, né, de planejamento, agora elas começaram a entrar numa fase que elas precisam fazer alguma coisa, precisam realizar algo, elas precisam sair da zona de conforto. E eu tenho certeza, muitos que estão nos acompanhando não sabem como fazer isso. Como fazer nesse momento de Perfeito. crise, de dificuldade. Como a PNL, Valnei, pode ajudar a nossa audiência
a não só diminuir essa ansiedade em níveis controláveis, até a Simone falou de manhã que ansiedade todos nós temos, é normal. Nós vamos ter ansiedade desde que não seja em níveis descontrolados, né? Níveis muito altos. Até eu citei para ela que todos nós temos, né, o hormônio do cortisol, que é controlado. Então, a gente precisa só manter a ansiedade em níveis controláveis. E eu pergunto para você, Valnei, como a PNL pode ajudar-nos nesse momento de isolamento social, de ansiedade, até níveis de depressão, né? As pessoas podem estar vivendo, muitas aqui, esse nível de depressão, e doenças da mente, né? Como toque e outros que a gente já conhece. O que você trouxe para nós, meu amigo, para falar para a nossa audiência aqui? Então, mais uma vez, boa tarde, satisfação estar aqui compartilhando com o Ibradec de conhecimento, né? Enriquecendo, né? Trazendo para a gente algumas percepções e provocando a gente a um pensamento um pouco além, né? Agradecer o convite, que essa é uma live que foi realizada baseada no primeiro congresso de autoconhecimento aqui do Centro-Oeste, né? Eu tive a grande e a grata satisfação de ser convidado. Então, você que está nos assistindo agora, participe do primeiro congresso, né? Nós temos aí muita gente de renome, muita gente boa, que está trazendo conteúdo diferente, né? Então, pesquise aqui no Instagram do Ibradec, pesquise sobre o primeiro congresso, né? Cadastre, se inscreva para que nós tenhamos aí o máximo de pessoas compartilhando desse conhecimento, de várias áreas, não somente de uma área. Então vamos lá. Baseado na sua pergunta, a ansiedade, né, ela é um excesso de futuro, né? Então, independente desse grau, ela é o foco no futuro. Então, o que nós estamos aqui nesse primeiro momento, né, nós precisamos entender que, como nós não temos a certeza do que vai acontecer, né, isso é muito escuro ainda, apesar que também nós já estamos nos acomodando, né, se acostumando com essa nova rotina, essa ansiedade ela pode vir em algum grau, né? Então, esse excesso, né, a gente estava falando de ansiedade de forma bem ampla, né? Nós temos vários tipos, como você bem citou. E quando nós pensamos nesse contexto, esse excesso de futuro nos atrapalha. Como você disse, uma vez que eu tenho um futuro, e esse futuro eu não consigo enxergar ele de forma positiva, né? E aí por isso que a ansiedade ela traz um transtorno, né? Um transtorno negativo, vamos botar nesse contexto, já que a pessoa que sofre desse processo, ela não cria imagens mentais, telas mentais, ela não consegue ver o futuro de forma positiva. É sempre num contexto negativo. Então, vamos pegar um exemplo, né? A pessoa que sofre de algum grau de ansiedade, ela vai, por exemplo, se ela estiver esperando alguém, e essa pessoa que ela está esperando se atrasa, ela começa a ter pensamentos de que a pessoa se machucou, que aconteceu um acidente, que ela está sozinha. Ela começa a entrar no looping de pensamento, né? E ela começa a falar para ela mesma, e ela entra nesse looping. Esse looping só traz telas mentais negativas, né? E aí, a partir do momento que nós temos essa comunicação interna, né, essas telas mentais, esses pensamentos, começa a haver uma fisiologia negativa. Por isso que um grau alto de ansiedade você terá taquicardia, sudorese, pânico, né? Tem pessoas que relatam uma agitação e uma dor como se fosse um AVC, né? Então, isso é muito real, né? Esses sintomas são muito reais, é muito real.
Então, primeiramente, é entender esses sintomas, né? Então, a gente poderia começar com sintomas leves, por exemplo. Tem uma diferença entre fome e vontade de comer, né? Porque a fome, nós sabemos o que realmente é essa fome, né? Mas no meio da tarde, por exemplo, 5 horas da tarde, né? Para quem almoçou meio-dia, talvez esteja agora pensando já no seu café da tarde. Mas entre esse café da tarde e o almoço, você comeu alguma coisa? Deu vontade de comer aquele doce? Deu vontade de beber algo a mais? De mastigar, né, esse processo? Esse processo, ele tem um contexto, sim, de ansiedade, né? De chateação, de aborrecimento, né? Desse processo que nós estamos vivendo. E é um processo também um pouco de ansiedade, né? E aí a gente coloca na comida, é muito comum a gente dar fuga para a comida em relação a essa questão da ansiedade. E nos casos mais graves, nós temos aí casos graves, onde que síndrome do pânico, nós vamos ter transtorno obsessivo compulsivo, nós teremos fobias, né, como fobia de estar com pessoas, né, fora os outros contextos fisiológicos, né. É muito comum ter alergia, queda de cabelo, problemas de pele, dores crônicas, dores de cabeça, enfim. Então, esse seria o quadro, né, que nós teríamos aí de ansiedade, tanto do mais leve quanto da ansiedade de um sintoma mais preocupante, mais alarmante. E aí você fez a pergunta sobre como nós podemos contextualizar isso de forma diferente com a programação neurolinguística, né? A programação neurolinguística, basicamente, ela não é uma terapia, né? Ela não é terapia, apesar de ser terapêutica, né? Da mesma forma como quem gosta de jogar um futebol não é terapia o futebol, mas jogar futebol, né, fazer uma atividade física é terapêutico, né? Escutar música, apesar que nós já temos uma linha da terapia que leva a música como a base, né, da terapia, mas a música em si ela não é terapia, mas ela é terapêutica, né? Então a PNL ela vem entender e estruturar, né, como a gente estrutura esses processos, esses pensamentos, né, essa comunicação, esses comportamentos, e a partir disso nós conseguimos quebrar essa cadeia, né, nós quebramos essa cadeia. Então, se nós pudéssemos contribuir, né, quem está aqui nos assistindo pudesse contribuir, se alguém já sofreu algum quadro de ansiedade, quisesse contribuir, nós vamos perceber que, basicamente, nós temos uma linguagem interna, ela começa com a linguagem interna, por exemplo, para quem tem fobia de escuro, né? Então, ela começa a linguagem, olha, já são 5 horas, 7 horas, está tudo escuro, você tem que estar num lugar, né, mais claro. Então, começa essa linguagem interna. E ela começa a validar essa linguagem interna com telas mentais do futuro. Então, se ela tem medo do escuro, o que é que ela imagina, o que é que ela vê? Ela vê 7 horas tudo escuro, né? Para quem tem fobia de estar com pessoas, né? Um público muito grande, muita gente, quando ela se vê numa situação onde que ela possivelmente ela vai estar com mais pessoas do que ela se sente segura e confortável, vem essa tela mental, né? Essa tela mental, ela aparece. Então, quando ela vê, poxa, vou estar num lugar onde vai ter muita gente e eu não me sinto confortável, né? Então, ela fala isso com ela mesma, né? Ela cria essa tela mental, ela vê um lugar, né, onde ela vai estar com muita gente. Essa tela, ela fica muito... como eu colocaria para você de forma mais clara? É tão real isso na mente dela, né? É como se ela estivesse lá. E a partir disso, né, que ela cria essa imagem, e fica muito claro,
né? E a mente, ela não distingue, não diferencia o que é real, o que é imaginado. Então, se ela imagina que ela está numa sala que tem muita gente, ela tem esse pânico, né, de público, para a mente dela já é real. Imaginar isso, se ver lá, já é real, né? Então, nós temos uma comunicação, nós temos um pensamento e depois nós temos um comportamento. Esse comportamento vai vir de forma fisiológica, né? Então, você começa a ter aquelas sensações, aqueles sintomas para validar, né, o que a mente está pensando. Então, essa estrutura é a base, né? A gente não está falando que sempre é assim, mas tem essa estrutura, porque como a nossa mente, como ela é estruturada, né? Pensamento, sentimento e comportamento, né? A Andrea está falando aqui que a pessoa se projeta naquele lugar. É muito isso, né? É muito isso, né? Ela se imagina lá, isso ela é tão clara que a partir disso o corpo começa a ter essas reações fisiológicas que pode ir de um grau mais leve até um grau maior, né? De sintomas e dessa resposta. Muito bom, meu amigo, você trazendo para nós aí como a PNL pode ajudar as pessoas, né, que estão em crise. Até teve, aqui a Andrea comentou, né, já fui vítima de crises de pânico. E eu estava assistindo uma live do padre Fábio de Mello, ele comentando, né, que passou por essa crise de pânico, e dá para ver que é muito de fundo emocional mesmo, né? Você que é um especialista em inteligência emocional, por que isso acontece, Valnei? Eu acompanho muito a vida do padre Fábio, porque ele é uma celebridade, né? A gente consegue acompanhar pelas redes sociais, pela televisão, e eu vejo, cara, que ele tem crise ainda de pânico, né? E como a Andrea está aqui conosco, parece que o pânico não larga a pessoa. A pessoa, quando vem uma crise emocional, vem de novo aquela crise do pânico. Para você que é especialista na área, por que isso acontece, hein, Valnei? Por que a inteligência emocional pode ajudar, né, as pessoas nesse tipo de doença, que é uma doença da mente, né? O que acontece? Primeiro, entender que é um transtorno, né? É uma disfunção. E como toda disfunção, ela merece ser tratada. Então, se você percebe que os seus comportamentos, que você está tendo sintomas que não são sintomas que você tem com frequência, né, procure um psicólogo e procure um psiquiatra, tá? Transtorno transtorno de ansiedade generalizada, ela é muito comum, né? Na verdade, eu acredito, pelas pesquisas, ela é a mais comum dentro desses transtornos de ansiedade. E merece ser cuidado, né? Então, por que continuar com esses sintomas se você pode tratá-los, né? Essa é uma bela pergunta. Por que continuar se você pode tratar? A inteligência emocional, ela começa por esse princípio, né? Que você tem que ser responsável pela sua vida. Então, ser autorresponsável nesse sentido é buscar ajuda. Não achar que você tem todas as respostas e que entrar no Google e colocar lá, né, como curar a transtorno de ansiedade, vai ter a fórmula pronta para isso, né? Nós entendemos que para muitos dos contextos que nós podemos trabalhar, né, a nossa mente, ela limita algum ponto. Tem um certo ponto que ela se limita. Por quê? Tudo que vai nos causar dor, a nossa mente, ela vai fugir, ela tende a fugir, ela tende a procrastinar, ela tende a, né, mudar o foco. Então, tudo que causa para nós dor, que ela não tem um ganho nesse processo, a nossa mente, ela vai fugir. Então, só ler livros de autoajuda, só ler livros técnicos, não significa que você vai ter todas as causas do seu transtorno, seja ele qual for, resolvidos. Porque se esse transtorno, ele mexer no gatilho, mexer no núcleo dele, causar muita dor, a sua mente vai te sabotar no processo.
Por isso que psicólogos vão em psicólogos. É uma bela resposta, né? Psicólogos vão ao psicólogo, porque ele não consegue enxergar o todo, né? E não enxergar o todo, pode ser que ele não tenha o resultado que ele deseja, né? Então, a inteligência emocional, um dos pilares dela é autorresponsabilidade, né? De ter uma boa alimentação, de praticar uma atividade física, de você procurar, né, uma meditação, uma oração, algo que te traga esse benefício. Um instrumento musical, né, eu acredito que você deve se lembrar, Carlos, há uns anos atrás foi lançado alguns livros onde você pintava, né? Então era um livro com as folhas brancas com alguns desenhos em preto e você pintava esses desenhos, né? Essas figuras, e isso ajudou muita gente, né? Então, primeiro, autorresponsabilidade, né? Ser responsável pela sua vida, se cuidar, né? Tanto física e mentalmente. Você me perguntou sobre como a programação neurolinguística ela pode ajudar, né, pessoas que sofrem de algum grau de ansiedade, né? Então, como nós falamos agora há pouco, nós temos uma linguagem, nós temos um pensamento, nós temos um sentimento e isso dá um resultado, né? Geralmente, esse resultado são os sintomas fisiológicos que pode desencadear desse processo. Então, seria observar esse processo, né, sobre um outro ângulo. Na programação neurolinguística, nós chamamos de posição perceptiva, né, mudar essa posição perceptiva. E aí, você se perguntar, realmente o que eu estou pensando vai acontecer? Quantas vezes isso já aconteceu, né? E por que não poderia acontecer algo de bom, né? Então, por exemplo, se eu vou pegar aquele exemplo, né? Se tem aquela pessoa que está esperando alguém e ela começa com esses pensamentos só negativos e isso desencadeia um quadro de ansiedade, ela se pergunta, poxa, e por que essa pessoa não poderia estar fazendo para mim uma surpresa, né? Por que essa pessoa não poderia ter se atrasado, ter recebido uma ligação, né? Então, da mesma forma como nós temos uma tela mental muito negativa, a gente criar telas mentais positivas, né? Porque isso já quebra aquele looping, né? Só coisa ruim. Então, pensar positivo, neurologicamente, é uma fonte, sim, de nós quebrarmos esse looping de pensamento, sentimento e comportamento, que nesse caso, especificamente, aqui nós estamos falando da ansiedade. Então, pensar positivo, ele quebra um elo, né? Ele quebra um elo desse processo, né? Depois disso, procurar ajuda para identificar qual o gatilho, né? Qual o evento nuclear que está gerando, né? Então, você citou o quadro do Fábio de Mello, né? Talvez ainda ele não tenha encontrado o núcleo, né, dessa questão, né? Então, não encontrar um núcleo pode ser que, evidentemente, que ele está no processo, né? Está no tratamento. Então, eu acredito que na hora que ele encontrar esse núcleo, isso é resolvido. Né? Muito bom, cara, muito bom, muito bom. Não, você foi sensacional aqui. Acho que bateu assim no ponto central de como a PNL, né, pode ajudar as pessoas nesses processos que não é só de ansiedade, né, é de depressão, é de toque, né, é de transtornos obsessivos. E eu vi, o Alexandre comentou aqui, né, o problema das pessoas que têm uma visão errada dos profissionais da saúde, terapeutas e psicólogos. Né? Só para você ter uma ideia, eu tenho quatro coaches e mentores. Eu tenho um coach financeiro, eu tenho um mentor para trainer, que é o mesmo seu, né? O nosso Eduardo Rocha, em 360. Estou vendo até que temos aqui tem mais gente aqui lá do Inner, né? A Tatiana Felinto. Tá aí. E a Tatá tá aqui. Tem um coach de espiritualidade que vai estar com a gente amanhã, o Eduardo Rodrigues, falando justamente sobre
como a espiritualidade pode ajudar nesse momento de crise, né? E as pessoas... E tem um psicólogo. Então, quer dizer, as pessoas, como você mesmo disse, se nós somos coaches, somos trainers, e fazemos isso todos os dias, a gente precisa ter uma mentoria, precisa ter um profissional da área para cuidar também da nossa cabeça, dos nossos conflitos, que a gente passa, como todos aqui, pelos mesmos conflitos. A caminhada, a jornada é a mesma, né? Só as experiências são diferentes. Então, para você... Daqui a pouquinho eu vou dar a palavra para você fechar o seu raciocínio, mas eu quero pedir o pessoal aqui para convidar mais as pessoas para estarem conosco, ouvindo essa orientação fantástica do Valnei sobre a PNL, e também esse vídeo vai ficar gravado na bio para você assistir depois e convidar as pessoas para assistirem que não teve oportunidade de estar aqui com a gente. Nós vamos deixar salvado para você poder assistir depois, não só essa gravação, mas de todas que tivemos hoje durante o dia, como também as próximas dos 2 dias que a gente vai estar gravando. E eu e o Valnei temos um programa, né, Valnei, que nós estamos lançando semana que vem, dia 20 a 24 de abril, que é o Empreendedor de Sucesso 3.0. Ele tem 3 pilares, basicamente. Um de empreendedorismo, né? Eu, como trainer do Empretec, do Sebrae, que é um curso chancelado pela ONU, estarei falando de empreendedorismo, as características empreendedoras de sucesso. Depois nós vamos falar de comportamento, baseando na teoria DISC, que é uma pesquisa consagrada entre todos os pequenos e médios empresários do mundo todo, para você conhecer o seu perfil de personalidade mais predominante. E o Valnei, que está aqui comigo agora, vai falar de PNL, como eu posso aproveitar a PNL num processo de desenvolvimento empreendedor. E aí, Valnei, lembrando para a nossa audiência, né, que esse curso vai ser totalmente online pelo Zoom, ao vivo e gratuito. Então não percam. Salve o nosso canal do Ibradec, suba para a sua bio, que nós vamos colocar o convite lá para você, o banner de inscrição para você no início da semana que vem. Então, Valnei, eu quero que você fale para nós também o que você vai tratar nesse curso, né, sobre PNL, quais são as ferramentas, os conceitos que você vai trazer de PNL para essa formação. Quando você pensa aí um pouquinho, agradecer aqui a presença de outros trainers que estarão conosco ao longo desses 3 dias. A Suelene, da nossa grande Master Coach Suelene, vai falar de PNL também, mas nos pressupostos, né, da PNL. Vi aqui o Ricardo e o Felipe Mastarles, vai estar com a gente no domingo de manhã, não percam, 11 horas, para falar, o Ricardo que lançou o livro, né, os 7 As, ele vai falar do primeiro A, e o Felipe vai falar de meditação, um assunto extremamente do dia, para quem quer, inclusive, manter esses controles de níveis de ansiedade que a gente está falando agora nessa live. Pessoal, sei que tem muitos que estão nos assistindo, com certeza o Gilmar também vai falar no sábado aqui conosco, às 19 horas, sobre reserva de emergência. Gente, vocês se prepararam para esse momento de isolamento em que ninguém está faturando? Eu acho que não. Eu não preparei, o Valnei é mais organizado, planejado, eu sei disso, eu não sei se ele se preparou, mas a maioria não se preparou. E o Gilmar, que é especialista em finanças, ele vai vir falar para nós sobre reserva de emergência. Então, grave aí na sua agenda, sábado, amanhã, 19 horas, ele vai mostrar para nós como a gente deve fazer para manter uma reserva de emergência em tempos de crise. Então, Valnei, eu sei que é muita coisa, né? Mas faz o seu fechamento aí da PNL e fala um pouquinho para a nossa audiência o que você vai falar no curso aí do dia 20, que está reservado para o nosso público aí sobre PNL.
Muito bem, meu amigo. Bom, já vou encerrar, tá? Já vou encerrando aqui. Eu quero mais uma vez agradecer pelo convite para o primeiro congresso de autoconhecimento aqui do online do Centro-Oeste, né? Então, a satisfação está aqui contribuindo com vocês. Assistam, né? Acessem aí o Instagram do Ibradec, compartilhem, se inscrevam, né? Que tem muito conteúdo muito relevante. Para fechar, o que nós conversamos agora qualquer que seja o transtorno, uma disfunção merece ser cuidado, né? Permanecer talvez querer permanecer onde que está com esse transtorno ou qualquer disfunção, seja às vezes o primeiro passo que nós tenhamos que dar, né? Já que cabe a nós, né, realizar isso. Tem uma frase bem interessante que eu acabei de lembrar, que é a seguinte, né? Quando damos um passo à frente, né, coisas ficam para trás, né? Então, pode ser clichê, mas um passo a mais que você dá em direção à sua saúde mental, física e espiritual, você não está mais no mesmo lugar. E isso já te dá uma posição diferente, uma visão diferente, e você está mais próximo do resultado que você deseja, né? Então, ação, vamos agir, né? Sobre o contexto de programação neurolinguística, é um conjunto de ferramentas que nós podemos trazer para tratar desses processos internos, né? Ele é um processo interno, a ansiedade é um processo interno, e ele pode ser, sim, utilizado da programação neurolinguística como uma parte colaboradora nesse processo. E sobre o nosso encontro, né, que nós teremos do dia 20 a 24, e também teremos o curso, né, o curso online do empreendedor de sucesso. Como você já disse, né, muita coisa. Nós vamos tratar como nós enxergamos o mundo, né? Então, nós temos uma grande ferramenta, como você disse, que é a análise de perfil comportamental, né? Nós teremos como dar foco, como estabelecer estados emocionais de forma positiva, né? Como mudar estados emocionais, né? Como melhorar a nossa comunicação, também vai ser um tema que nós vamos tratar, né? Como mudar essa posição perceptiva que nós falamos agora há pouco, né? Como praticar, observar o nosso ambiente de forma diferente, a partir disso, né? Quebrar aqueles ciclos que nós temos internos, né? Sobre qualquer demanda, e isso nos enriquece, né? Então, o empreendedor de sucesso, né? Aí me perguntaram, Carlos, poxa, mas empreendedor só serve para quem vai abrir empresa? Aí eu falo para você, não. Porque cada um de nós somos empreendedores dos nossos sonhos, né? Então, o foco do curso não é especificamente exclusivo para abrir empresas, né? Quem sabe você tenha um empreendimento de tratar melhor ou de se desenvolver a ponto de conversar melhor com seu chefe, com seus amigos, com seus familiares, né? Então, esse contexto do empreendedor, ele é empreendedor de si. Então, todos estão convidados, vai ser uma satisfação ter vocês com a gente. Muito bem, é isso mesmo, Valnei. Empreendedor de si, né? Não é algo para quem quer montar um negócio ou está pensando em reestruturar a empresa. Não, é para você que quer se autoconhecer mais, conhecer seu perfil comportamental, saber como usar as suas competências de forma a aumentar mais os resultados, e também usando ferramentas da PNL que vai maximizar, vai potencializar ainda mais os seus resultados. Você como pessoa, né? Você como cidadão vai ter muito mais recursos, né? Muito mais ferramentas para lidar com os desafios do dia a dia, que não são poucos, não são fáceis, ainda mais nessa época. Por que nós escolhemos esse curso nesta época? Porque nós estamos num momento de isolamento social em que nenhum momento da história foi tão difícil de ser superado quanto agora, os estados emocionais, e a gente quer ajudar vocês, todos nós, toda a audiência, convidando também as pessoas, todas que vocês conhecem, a trabalhar, superar estados emocionais negativos, transformando estados emocionais positivos. E o Valnei falou
muito bem aqui hoje, que é manter, inclusive, pensamentos positivos. E aí você tem várias ferramentas, né? Hoje fizemos a live de manhã e na hora do almoço eu estava vibrando de energia, de alegria, né? Eu pus uma música e fui dançar na sala, né? Com a minha esposa que está aqui nos assistindo, porque é vida, né? É amor, é abundância. E é isso que você pode fazer e nós vamos te dar os recursos para que você viva mais em abundância. Então, Valnei, para a gente encerrar nossa live de hoje, agradecendo aí toda a audiência, eu vi que a sala bombou aqui, muita gente curtindo. Essa live vai ficar gravada para você indicar para mais pessoas assistirem em qualquer horário. E nós, no canal do Ibradec, vamos fazer também takes dos melhores momentos das lives que ocorreram nos 3 dias e disponibilizar no canal, no nosso canal do YouTube também, Ibradec. Vocês vão ter acesso a esse riquíssimo conteúdo que vai ser trabalhado aqui nesses 3 dias com Masters, Trainers que vão estar aqui gravando conosco. Amanhã, só para vocês terem uma ideia da programação. Valnei, tá demais a programação de amanhã. Começamos com Eduardo Rodrigues, falando de felicidade no mundo da espiritualidade, usando a espiritualidade. O Acrísio de Medeiros, do Instituto Acrísio de Medeiros, falando como a PNL pode aumentar o poder de atuação do coach. Olha aí para os coaches que estão nos assistindo, é imperdível, hein, gente? A Cris de Medeiros, que é sucesso na área da PNL no Centro-Oeste, vai estar falando para nós como coach, que é um profissional de desenvolvimento humano, profissional da saúde, o profissional de pessoas, pode aumentar o seu poder de atuação. Muito bom, grava aí esse horário às 11 horas da manhã. E a Carol, que está aqui nos acompanhando, o nome artístico é Carol, mas é a Benaia Lopes, falando de coaching de sexualidade, desmistificando mistérios da sexualidade no mundo do coaching. E não percam às 12 horas. E à tarde vamos trazer um empreendedorzaço de sucesso da Sama, falando sobre empregabilidade nesse momento de crise, gente. Você que está desempregado, está procurando emprego ou foi dispensado, tivemos milhares de demissões nesses últimos dias. Pode ser você que está nessa situação. Olha, o Salomão vai vir 15 horas da manhã falar para vocês como enfrentar esse momento de desemprego. A Samantha vem depois. A Samantha, que é coautora comigo no livro Mindset da Felicidade, vai estar falando do poder do aqui e agora, né? Baseado no best-seller O Poder do Aqui e Agora. Depois o Marcelo Ronce, que é também, né, um mentor meu e maravilhoso de PNL e hipnose, falando de a importância da hipnose na vida e na carreira, também de coach de carreira. A Suelene, né, pressupostos da PNL, e o Dilmar, que eu já falei antes, falando sobre reserva de emergência. Então, gente, amanhã a grade de conteúdo é o principal dia show, o dia que vai coroar todo o nosso congresso, porque tem muitas lives para acontecer no dia de amanhã. Então, para encerrar, vou deixar a palavra com o Valnei, que vai fazer as suas considerações finais, agradecendo a toda a nossa audiência, o Valnei por ter aceitado o convite e mais, né, por estarmos fazendo uma trilha juntos como sócios aí nas soluções de treinamento. E vou deixar para você fazer o encerramento, meu amigo, já te agradecendo antecipadamente aí por ter passado para nós, para nossa audiência, todo esse conhecimento aí da PNL. Muito obrigado, Valnei, com você. Ô, meu amigo, muito obrigado você também. Que bacana a nossa colega aí que vai trazer PNL para coaches, né? Vai ser muito rico. E aí, me lembrei aqui que em julho teremos o PNL para coaches lá do INER, né? Eu vou ministrar esse curso lá, PNL para coaches. Então, você que é coach, que está assistindo aqui, que quer praticar, né, essas ferramentas e observar a PNL de forma mais profunda nos seus atendimentos, teremos aí.
Então, satisfação estar aqui com vocês nesse feriado, né? É feriado mesmo hoje? Não mudou muito. Não mudou muito. Né? Mas é uma satisfação estar aqui com vocês. Reforçar mais uma vez que vocês assistam o primeiro congresso de autoconhecimento. Está muito rico. É como o Carlos falou mesmo, muita gente de várias áreas, com vários assuntos. Escolha o seu tema, assista e certeza que você vai ter muito resultado. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Domingo estaremos aqui 21 horas falando sobre análise de perfil comportamental influente. Isso, exatamente, né? Reforçando o pessoal, nossa live pelo Ibradec, já no segundo ciclo falando do perfil influente, para você conhecer um pouco mais do perfil comportamental, assista lá, marque no seu horário, domingo 21 horas, a gente vai estar falando sobre o DISC com o seu segundo comportamento, os influentes. Isso aí, Valnei. Obrigado. Gratidão pela participação. Tudo de bom. Tamo junto, pessoal. Até mais. Boa tarde. Para todos aí da audiência. Boa tarde.